Você sabia que, em plena era das luzes de neon e da música que prometia liberdade, alguém escolheu as estradas vazias para transformar o medo em espetáculo? Que um homem escreveu cartas para jornais, ofereceu códigos a serem decifrados e, como se fosse um autor perverso, escreveu as regras do jogo? Isso aconteceu de verdade, e boa parte da história ainda permanece sem resposta. Se inscreve no canal Mundo em Lista, deixa o like e comenta o que você acha sobre essa história. O primeiro ataque. A noite que mudou tudo. Era 20 de dezembro de 1968, no condado de Vallejo, na região da Baía de São Francisco. David Faraday tinha 17 anos. Ele era tímido, gostava de música e daquela inocência que os jovens carregam. Betty Lou Jensen tinha 17 anos também. Sonhava com a vida e com planos simples. Eles estacionaram o carro numa estrada pouco usada, um lugar onde casais iam para namorar. A noite estava fria, o ar cortante, e havia aquele silêncio que só as estradas solitárias conhecem. Naquela noite, uma figura se aproximou. Ninguém viu o rosto, apenas a violência que veio depois. Quando a polícia chegou, o carro estava lá, em silêncio. Um aviso invisível começava a se formar no peito da comunidade. Meses depois, em 4 de julho de 1969, o pânico ganhou um novo nome. O ataque a Darlene Ferrin e a Michael Mageau, no parque de estacionamento de Blue Rock Springs. Darlene morreu naquela noite. Michael sobreviveu com ferimentos graves e suas lembranças seriam essenciais. Ele descreveu um homem calmo, controlado, que atirou sem pressa e depois foi embora. A aparição das cartas. O personagem se revela. No dia 1º de agosto de 1969, 3 jornais locais receberam cartas idênticas. O remetente assinou com um símbolo. Um círculo atravessado por uma cruz. Em suas mensagens, o autor dizia que era responsável pelos crimes e desafiava a imprensa a publicar seus códigos. Ele escrevia com frieza, gostava de manipular a atenção. A primeira cifra, conhecida como a cifra 408, foi decifrada por um casal que não era da investigação profissional. A mensagem era perturbadora pela sua normalidade. O autor falava sobre prazer, sobre matar como se fosse um entretenimento. O Zodíaco, como passou a ser chamado, não apenas matava. Ele arquitetou uma narrativa. Ele exigia espaço nos jornais, misturava medo e vaidade e transformou a caça policial em um espetáculo público. Vítimas e sobreviventes, rostos que não podemos esquecer. Para entender a dimensão humana do caso, é preciso lembrar das pessoas. Darlene Ferrin era conhecida na comunidade, adorava sair com amigos e tinha futuro. Sua morte deixou uma família estraçalhada. Michael Mageau acordou para viver, com memórias que congelaram a polícia por dias. Os gestos do homem, a voz baixa, o jeito de fugir como se aquela fosse apenas mais uma noite. Em 22 de outubro de 1969, o ataque que chocou a cidade de São Francisco aconteceu. O taxista Paul Stein, nascido na cidade, estava apenas fazendo seu trabalho quando foi abordado. O corpo foi encontrado em uma rua movimentada. Desta vez, o Zodíaco deixou um bilhete no banco traseiro do táxi, e diante das câmeras, o jogo parecia experimentar um novo nível de audácia. A cifra maior, o enigma que durou décadas. Entre as cartas, uma cifra ficou famosa. A cifra 340. Era complexa, com símbolos que ninguém conseguia decifrar por décadas. A mensagem parecia zombar dos investigadores. Um desafio embutido numa caixa cerrada. Somente em 2020, pesquisadores amadores e especialistas decifraram parte do texto. A descoberta trouxe alívio e, ao mesmo tempo, aumentou o mistério. A mensagem não revelou um nome, apenas provocação e ódio. Imagine a frustração daqueles dias. Homens e mulheres trabalhando com mapas, com impressões digitais, com entrevistas. Tudo parecia levar a becos sem saída. A investigação, esforços, erros e limitações. Naquela época, técnicas que hoje nos parecem básicas não existiam. Não havia bancos de DNA acessíveis, não havia câmeras por toda parte, e a análise de impressões digitais dependia de arquivos manuais. A polícia juntou relatórios, recolheu cartas, preservou lacres de envelopes. Mas, por mais que trabalhassem, faltava um elo final. Houve erros, pistas falsas surgiram. Vidas de inocentes foram revistadas por suspeita. A mídia, sedenta por manchetes, apertou a atenção. E no meio disso tudo, o assassino do Zodíaco escrevia mais uma carta, ainda mais ousada. Suspeitos e perfis. Quem poderia ser? Diversos nomes surgiram ao longo dos anos. Um homem chamado Arthur Leigh Allen tornou-se o mais comentado.
Objetos com o símbolo do zodíaco foram encontrados em seu vestuário, e pessoas próximas disseram que ele tinha comportamentos inquietantes. Ainda assim, nunca houve provas conclusivas. Outros suspeitos incluíam veteranos com treinamento, pessoas com acesso a mapas e horários, indivíduos com histórias de violência. Algumas teorias apontam para a possibilidade de mais de um autor, ou mesmo de que o zodíaco tenha se aproveitado de crimes de outros para construir sua lenda. Ao se analisar perfis criminais, muitos especialistas concluíram que havia um senso de megalomania e busca por reconhecimento. O zodíaco gostava do teatro. Para alguns, isso coloca o foco em pessoas que buscavam atenção. Para outros, o cuidado metódico indica alguém com treinamento e disciplina. A cultura do medo. Quando a cidade muda, a sociedade reagiu. A cidade mudou de comportamento. Casais deixaram de sair, famílias mudaram rotas e o sentimento de vigilância se instalou. Jornalistas, por sua vez, alimentavam o fogo, imprimindo cartas, pedindo pistas, convocando leitores para ajudar. O case ficou no imaginário coletivo. Livros, filmes e documentários surgiram. O nome do assassino do zodíaco passou a significar mais do que crimes, virou símbolo do mistério que se alimenta da imaginação. Se inscreve no canal Mundo em Lista, deixa o like e comenta o que você acha sobre essa história, teorias conspiratórias e possíveis explicações. Há quem afirme que o culpado morreu sem confissão. Há quem pense que o zodíaco deixou a região e continuou atuando sob outra identidade. Alguns acreditam que documentos secretos, arquivos do governo ou relatórios policiais esquecidos guardam a chave. Outros, mais céticos, sugerem que o mito cresceu além dos fatos e que parte das cartas era obra de imitadores. E se o zodíaco foi um grupo? E se sua verdadeira intenção foi manipular a mídia e observar a reação pública? Todas as teorias têm fendas. Falta prova concreta aqui, falta coerência ali. A busca moderna, DNA, internet e novos olhares. Com o avanço das técnicas de DNA e com bancos genéticos, novas tentativas foram feitas. Fragmentos de saliva nas cartas foram comparados a perfis modernos com resultados divergentes. Grupos de pesquisadores amadores na internet reuniram pistas, mapearam comunicações e até ajudaram a decifrar mensagens. Ainda assim, o quebra-cabeça não se fechou. A busca hoje é mais global. Informações que antes ficavam confinadas em delegacias locais circulam em fóruns e redes. Mas a pergunta permanece: será que os fragmentos da verdade ainda podem ser colados depois de tanto tempo? Reflexão final: por que isso nos emociona? O caso do assassino do zodíaco nos toca por muitos motivos. Há o medo primitivo de um predador anônimo. Há a frustração diante de falhas investigativas. Há também uma curiosidade quase mórbida por um enigma que desafia gerações. E você, o que acha? Será que um dia a verdade será encontrada? Ou vivemos para sempre sob a sombra de uma assinatura sem rosto? Se inscreve no canal Mundo em Lista, deixa o like e comenta o que você acha sobre essa história. O mistério permanece. A cidade seguiu, as famílias tentaram reconstruir suas vidas e o símbolo do círculo com a cruz segue impresso na história. A pergunta que fica não é apenas quem ele foi, mas por que o mundo se prende tanto às histórias que não têm fim.